Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui novamente. No nosso cardápio literário do projeto Por Dentro do Texto, temos a presença de Machado de Assis, que, entre outras grandes obras, nos deixou o conto Primas de Sapucaia, publicado originalmente no ano de 1884, na obra História Sem Data. Machado de Assis e sua obra enquadram-se dentro do contexto do realismo na nossa literatura brasileira. E aí, vamos conhecer Primas de Sapucaia por dentro do texto? Muito bem, Primas de Sapucaia por dentro do texto. Eu sou o professor Gilberto Rocha, mais conhecido como Papai Urso, conhecido como Professor Giba. O nosso projeto Por Dentro do Texto tem como finalidade fazer uma análise mais densa, mais aprofundada de textos significativos da literatura brasileira. E ao mesmo tempo em que a gente faz essa análise, nós vamos lendo junto com você trechos do texto original, razão pela qual as nossas videoaulas são um pouco mais longas do que as que você costuma encontrar por aí na internet. Portanto, separe seu material, pause o vídeo quando você achar necessário, tire print da tela, enfim, usufrua aqui do nosso trabalho. E vamos começar então a analisar o conto Primas de Sapucaia. Ele é um conto em que você, principalmente se você está aí no ensino médio ou está se preparando para o vestibular, você que de repente não tem uma bagagem de leitura literária um pouco mais extensa, talvez sinta uma certa dificuldade, certo? Você tem que ler com um pouquinho de atenção para poder compreender os meandros, né, os detalhes que aparecem no meio do texto, tudo bem? Bom, vocês vão notar que esse conto é narrado em primeira pessoa, correto? Por um narrador não identificado. Nós não sabemos o nome dele, melhor dizendo, nós sabemos apenas que ele tem primas que vieram da cidade de Sapucaia, uma cidade do Rio de Janeiro. Essas primas estavam na corte, estavam lá na cidade do Rio, isso no século XIX, e o nosso narrador tinha como função cuidar das primas, acompanhar as primas pela cidade, uma vez que a mãe dele estava doente. Tudo bem? É mais ou menos isso que nós temos aqui no começo do conto. Segue com a gente aí, ó. Há umas ocasiões oportunas e fugitivas em que o acaso nos inflige, nos impõe, 2 ou 3 primas de Sapucaia. Outras vezes, ao contrário, as primas de Sapucaia são antes um benefício do que um infortúnio. Moçada, veja bem, a expressão primas de Sapucaia, ela aparece ora no conto, usada de maneira real, de maneira denotativa, ora de maneira figurada, beleza? Eu não sei se vocês perceberam esse uso figurado da expressão, tudo bem? Por isso que ele fala ali, o acaso, o destino nos impõe aí 2 ou 3 primas de Sapucaia. Ué, como assim? São 2, são 3? Na real, são 2, como a gente vai ver aqui. Segue. Era a porta de uma igreja. Eu esperava que as minhas primas Claudina e Rosa tomassem água benta para conduzi-las à nossa casa, onde estavam hospedadas. Tinham vindo de Sapucaia pelo carnaval e demoraram-se 2 meses na corte. Era eu que as acompanhava a toda parte. Sapucaia era a nossa pátria comum. Meu tio José Ribeiro, pai destas primas, foi o único de 5 irmãos que lá ficou lavrando a terra e figurando na política do lugar. Eu vim cedo para a corte, donde seguia a estudar e bacharelar-me em São Paulo. Voltei uma só vez a Sapucaia,
para pleitear uma eleição que perdi. Bom, então a gente já sabe que o nosso narrador é formado em direito. Mais uma informação a respeito dele. Quando diz ali que as primas iam tomar água benta, claro que elas não vão ingerir água benta, tá? É uma metáfora para dizer assim, ó, elas estão ali, vão molhar os dedos na água benta para fazer o sinal da cruz, que é, de fato, a informação que vem na sequência aqui, ó. Mas o narrador, ele está dizendo para nós que ele está enrolando a gente. Lembra, você que está estudando Machado de Assis, que o diálogo com o leitor é uma das principais características deste autor magnânimo da literatura brasileira. Rigorosamente, todas estas notícias são desnecessárias para a compreensão da minha aventura, mas é um modo de ir dizendo alguma coisa. Então ele vai retomar a narrativa agora, né? Sigam aí. Era a igreja de São José. A missa acabara. Claudina e Rosa fizeram uma cruz na testa com o dedo polegar, molhado na água benta e descalçado unicamente para esse gesto. De repente, estremeço, inclino-me para fora, chego mesmo a dar 2 passos na direção da rua. Que foi, primo? Nada, nada. Bem, descalçar o dedo significa que elas tiraram o dedo de algum lugar, provavelmente da luva ou do bolso, né, para poder molhar o dedo na água benta. Tudo bem? Mas o que vai nos interessar a partir de agora, moçada, é essa situação. O primo está dizendo que não aconteceu nada, mas aconteceu sim. E a gente vai descobrir agora o que aconteceu. Era uma senhora que passara a rentezinha, pertinho com a igreja, vagarosa, bem devagar, né? Cabisbaixa, cabeça baixa, apoiando-se no chapelinho, no chapeuzinho de sol. Ia pela Rua da Misericórdia acima. Para explicar a minha comoção, né, a minha ação, o meu, né, sentimento, é preciso dizer que era a segunda vez que a via. A primeira foi no Prado Fluminense, 2 meses antes, com um homem que, pelos modos, era seu marido, mas tanto podia ser marido como pai. Namoramos as bandeiras despregadas, quer dizer, namoramos na cara, na frente de todo mundo. Se disser que saí dali apaixonado, não meto a minha alma no inferno, porque é a verdade pura. Saí tonto, mas saí também desapontado. Perdi-a de vista na multidão. Nunca mais pude dar com ela, quer dizer, nunca mais pude encontrar com ela, nem ninguém me soube dizer quem fosse. Bom, quando ele diz que ele namorou com essa moça, e ao mesmo tempo ele está dizendo ali que não sabe nem o nome dela, você deve estar pensando, mas como assim? Pessoal, o Prado, imaginamos aqui, era o local, imaginamos não, o Prado era o local onde aconteciam as corridas de cavalo. Então a gente imagina que essa moça e o seu marido, que depois a gente vai saber que é marido, são pessoas da alta sociedade. E ele ficou olhando para ela. Eles trocaram olhares, o chamado flerte, tudo bem? Então um ficou olhando para o outro ficou olhando para um, mas depois ele perdeu ela na multidão, ela foi embora e ele nunca mais encontrou com ela. Agora ele encontrou com ela nessa situação da igreja. Mas as primas estavam ali. E ele tinha que cuidar das primas. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, peraí que eu andei para frente. Você vai ficar meio tonto aí no teu vídeo. Mas olha, lá o comecinho do conto. Há umas ocasiões oportunas e fugitivas. Ele vai tratar muito dessa palavra, ocasião. É o momento. Então ele tinha a oportunidade de aproveitar esse momento, mas ele não pôde aproveitar, justamente por causa das primas. E olha que a partir de agora ele vai usar a palavra ocasião o tempo todo, inclusive usando
a letra maiúscula, como você está vendo ali no segundo parágrafo. Segue. Calcule-se o meu enfado, né, o meu mau humor, vendo que a fortuna, a sorte, vinha trazê-la outra vez ao meu caminho, e que umas primas fortuitas não me deixavam lançar-lhes as mãos. Não será difícil calculá-lo, o meu enfado, né? Porque estas primas de Sapucaia tomam todas as formas, e o leitor, se não as teve de um modo, teve-as de outro. Então agora ele está usando aí esse termo de maneira ambígua. Tanto pode ser uma referência às primas no sentido real, mas pode ser no sentido figurado. Por isso que ele está dizendo, ó leitor, se você não teve as primas de Sapucaia de um jeito, você vai ter de outro. Então, só para dar um pequeno spoiler, eu vou ter que dar alguns pequenos spoilers aqui. Essas primas são uma coisa que atrapalha, né? É algo que atrapalha o nosso narrador. É um estorvo. Ou como dizem em alguns lugares do Brasil, estrova, atrapalha, né? As mulheres estão estrovando ele. Mas o termo correto é estorvando, tudo bem? E olha o segundo parágrafo. A ocasião passa vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapeuzinho de sol. Nós já vimos escrito isso lá atrás. A ocasião é uma metáfora que ele está usando para a mulher que ele reencontrou. Está dizendo que ela passa, dobra a esquina e adeus. Bem, nós vimos aqui que o nosso personagem, nosso narrador, ele literalmente perdeu a ocasião, né? E ele tá desesperado, ele tá doido. Olha só o que ele diz aqui na sequência. Estive a pique a ponto de dizer às primas que se fossem embora. Pensei também em deixá-las na igreja à minha espera e ir ver se agarrava a ocasião pela calva, né? Pelo cabelo. Fui andando com elas para o lado oposto ao da minha incógnita. Pausa. Você que está estudando este conto conosco, a palavra incógnita vai ser usada agora também para fazer referência à mulher que ele reencontrou. Tudo bem? Olhei para trás repetidas vezes até perdê-la numa das curvas da rua. Não minto dizendo que esta última ideia trouxe-me a emoção do ciúme. Sou exclusivo e pessoal. Daria um triste amante de mulheres casadas. Não esqueçam, gente, que essa mulher é casada. Agora, prestem atenção, principalmente se você vai fazer um vestibular, uma prova, em que esse conto é leitura obrigatória, porque esse é um trecho cabal para você entender o conto. Sou também imaginoso. Gente, o Machado, ele manda as informações, frases curtas, né? E muitas vezes o leitor, ele acha que aquela frase curta não tem nenhuma função. Cara, as frases curtas do Machado são importantíssimas. Quando ele diz que ele é imaginoso, ele tem muita imaginação. E agora, ele vai botar a imaginação para trabalhar. Imaginei logo, uma aventura e um aventureiro. Dei-me ao prazer mórbido de afligir-me sem motivo nem necessidade. Ou seja, ele começou a disfarçar, ele começou a dar a entender que ele estava sofrendo ali. As primas iam adiante e falavam-me de quando em quando. Eu respondia mal, se respondia alguma coisa. Cordialmente execrava-as, quer dizer, eu detestava elas. Ao chegar à porta de casa, disse às primas que subissem e fossem almoçando. Corri à Rua da Misericórdia. Fui primeiro até a escola de medicina. Depois voltei e vim até a Câmara dos Deputados. Então, mais devagar, esperando vê-la ao chegar a cada curva da rua, mas nem sombra. Pausa. Amados, aqui não é imaginação. Ele realmente voltou lá na Rua da Misericórdia. Segue. Todavia, ainda subi outra vez a rua, e aí fui, rua acima e praia fora, até o convento da Ajuda. Não encontrei nada, coisa nenhuma, nem por isso perdi as esperanças. Desde que a minha imaginação reproduzia a dama, todo eu sentia um abalo,
como se realmente tivesse de vê-la daí a alguns minutos. Compreendi a emoção dos doidos. Claro que é uma pequena ironia do nosso narrador aqui. Mas, resumidamente, ele voltou lá onde ele havia visto a mulher para tentar reencontrá-la, mas nada aconteceu. Segue. Entretanto, nada. Desci a rua sem achar o menor vestígio da minha incógnita. Lembra da palavra? Deixei-me ir até a Câmara dos Deputados e parei uns 5 minutos. Esperei mais 10 minutos, depois mais 5, parado com a esperança de vê-la, afinal, desesperei e fui almoçar. Pausa. Desesperei significa deixei de ter esperança. Tudo bem? E é o significado real da palavra. Segue. Não almocei em casa. Não queria ver os demônios das primas que me impediram de seguir a dama incógnita. Pausa. Lembre que ele não sabe o nome da mulher. Né? Uma incógnita é algo que você não sabe o que é. Né? Segue. Fui ao hotel. Pausa. Era um hábito das pessoas no século XIX, muitas vezes, almoçarem em hotéis. Os hotéis tinham restaurantes para atender aos hóspedes e muitos deles abriam suas portas para as pessoas que, por algum motivo, não podiam almoçar em casa, almoçassem lá também. Olha aí. Pedi alguns jornais, isso lá no hotel, mas confesso que não li nada seguidamente. Por quê? Porque ele não estava conseguindo se concentrar em nenhum texto. Ele estava pensando na mulher. Olha aí, no meio de uma notícia ou de um artigo, escorregava meu espírito e caía na Rua da Misericórdia, à porta da igreja, vendo passar a incógnita, vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapelinho de sol. Já vimos esse trecho. É um recurso de retórica, né? Usado pelo Machado, essa repetição. Agora prestem atenção, vocês que estão estudando esse texto junto com a gente. Nós temos aqui o uso da imaginação do nosso narrador. Achei-me ainda uma vez à porta da igreja. Ele está imaginando. Imaginei então que as primas não estavam comigo e que eu seguia atrás da bela dama. Dama é mulher, tá? Assim é que se consolam os preteridos da loteria. Assim é que se fartam as ambições malogradas. Assim como, imaginando. Segue. Não me peçam minúcias, detalhes, nem preliminares do encontro. Minha imaginação galgou as dificuldades da primeira fala e foi direita à Rua do Lavradio dos Inválidos, a própria casa de Adriana. Chama-se Adriana. Agora temos o nome da mulher. Muito bem. Detalhe. Nome esse criado pela imaginação do narrador. Certo? Vamos seguindo. Não viera à Rua da Misericórdia por motivo de amores, mas haver alguém, uma parente ou uma comadre ou uma costureira. Pausa. Claro que ele está falando da moça. Tudo isso fruto da imaginação do narrador. Conheceu-me, ou seja, reconheceu ele, e teve igual comoção, igual sentimento. Escrevi-lhe, respondeu-me. Nossas pessoas foram uma para a outra por cima de uma multidão de regras morais e de perigos. Adriana é casada. O marido conta 52 anos. Ela 30 imperfeitos. Não amou nunca, não amou mesmo o marido com quem casou por obedecer à família. Eu ensinei-lhe ao mesmo tempo o amor e a traição. É o que ela me diz nesta casinha que aluguei fora da cidade de propósito para nós. Pessoal, quem encontrou ou alugou uma casinha de propósito para encontrar a amante é o Brás Cubas.
no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que havia sido lançado 3 anos antes desse conto, né? Querendo ou não, nesse pequeno trecho existe aí um recorte de parte, ou de comportamento de parte, da burguesia do Rio de Janeiro, né? Daquele tempo. Lembre-se que tudo isso é fruto da imaginação do narrador. Ele não alugou casinha nenhuma. Ele alugou na imaginação dele. Tudo bem? E ele continua dizendo que ela vive de mim e para mim. Escrevemos-nos todos os dias. Só uma pausa aqui, para que você, meu pequeno aluno, entenda uma coisa. No século XIX não existia rede social, não existia aplicativo para troca de mensagem. As pessoas se escreviam, né, papel e caneta. E tinha um molequinho de recado que levava o bilhetinho e esperava a resposta. Por isso que ele está dizendo ali que escrevemos-nos todos os dias. E apesar disso, quando nos encontramos na casinha, é como se mediara, como se tivesse passado um século. A Adriana não dissimula, não disfarça a alegria nem as lágrimas. Escreve o que pensa, conta o que sente, mostra-me que não somos dois, mas um, tão somente um ente, um ser universal, para quem Deus criou o sol e as flores, o papel e a tinta, o correio e as carruagens fechadas. Enquanto ideava, enquanto imaginava isto, creio que acabei de beber o café. Lembra-me que o criado veio à mesa e retirou a xícara e o açucareiro. Não sei se lhe pedi fogo, provavelmente viu-me com o charuto na mão e trouxe-me fósforos. Não juro, mas penso que acendi o charuto porque daí a um instante atrás, ou através de um véu de fumaça, vi a cabeça meiga e enérgica da minha bela Adriana encostada a um sofá. Eu estou de joelhos ouvindo-lhe a narração da última rusga, né, a última briga do marido, que ele já desconfia. Ela sai muitas vezes, distrai-se, absorve-se, aparece-lhe triste ou alegre, sem motivo, e o marido começa a ameaçá-la. Digo-lhe que antes de qualquer excesso era melhor deixá-lo para viver comigo publicamente, um para o outro. A Adriana escuta-me pensativa. Pois sim, pois sim. Repare que nós temos aqui, né, um pequeno trecho de realidade, quando fala ali do funcionário do hotel e tal, mas de novo, ele está lá imaginando agora uma outra situação. Ela ajoelhada, conversando com ele, blá blá blá, não sei o quê. De novo, gente, olha a imaginação. Veio no dia seguinte consigo mesma, sem marido, sem sociedade, sem escrúpulos, tão somente consigo, e fomos dali viver juntos. Uma voz chamou-me à realidade. Era um amigo que acordara à tarde e vinha almoçar. Boa parte do conto, moçada, são relatos oriundos da imaginação do nosso narrador. Agora, ele volta para a realidade. Vexa-me, quer dizer, eu fico com vergonha de dizer que ainda fui à Rua da Misericórdia, mas é preciso narrar tudo. Fui e não achei nada. Voltei nos dias seguintes sem outro lucro, além do tempo perdido. As primas achavam-me aborrecido ou doente. Não lhes disse que não. Daí a 8 dias, foram-se embora, sem me deixar saudades. Despedi-me delas como de uma febre maligna. Pois bem, como vimos, as primas foram embora, e quando nós, leitores, chegamos a esta parte da narrativa, nós começamos a achar que, com a ausência das primas, a vida do nosso narrador vai se resolver. Mas ele segue dizendo o seguinte: a imagem da minha incógnita não me deixou durante muitas semanas. Na rua, enganei-me várias vezes. No princípio do ano seguinte, fui a Petrópolis, com o antigo companheiro de estudos, Oliveira, que foi promotor em Minas Gerais,
mas abandonaram ultimamente a carreira por ter recebido uma herança. Moçada, informação curta, porém importante. Guarda o nome desse cara, Oliveira, que abandonou o cargo de promotor porque ele recebeu uma herança. Cuidei que me visitaria no dia seguinte, mas nem me visitou, nem o vi em parte alguma. Outro colega nosso ouvira dizer que ele tinha uma casa para os lados da Renânia. Renânia é um bairro, né, da cidade de Petrópolis. Hoje esse bairro não existe mais. Nenhuma dessas circunstâncias voltaria à memória. Ele está querendo dar a entender aqui que ele já tinha meio que esquecido do cara. Se não fosse a notícia que me deram dias depois. Oliveira tirara uma mulher ao marido e fora refugiar-se, esconder-se com ela em Petrópolis. Deram-me o nome do marido e o dela. O dela era Adriana. Confesso que, embora o nome da outra fosse pura invenção minha, estremeci ao ouvi-lo. Não seria a mesma mulher? Via 3 semanas depois indo visitar o Oliveira, que viera doente da corte. Acompanhei-o no carro até a casa e não entrei, porque ele dispensou-me o incômodo. Mas no dia seguinte fui vê-lo, um pouco por amizade, outro por avidez, por desejo de conhecer a incógnita. Via, era ela, era a minha, era a única Adriana. Bem, mais um daqueles lances irônicos do Machado de Assis, né? Ele batizou o nome da incógnita dele de Adriana e, coincidentemente, era realmente o nome da mulher. Ela agora, então, está vivendo com esse tal de Oliveira, né? O Oliveira roubou a mulher do marido e está vivendo escondido com ela em Petrópolis. Vamos seguir para ver o que aconteceu aqui, ó. Oliveira sarou depressa e, apesar do meu zelo em visitá-lo, não me ofereceu a casa. Limitou-se a vir ver-me no hotel. Segura. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Ele não me convidou para ir na casa dele. É isso que é não oferecer a casa. Ele ia ver o amigo no hotel. Considerei que, além das razões de decoro, havia da parte dele um sentimento de ciúme. O quadro desse casal, que fazia uma só alma e pessoa, excitou em mim todos os nervos da inveja. Baldei esforços para ver se metia o pé na casa. Cheguei a falar-lhe do boato que corria. Ele sorria e tratava de outra coisa. Que boato seria esse? O boato de que as pessoas estavam sabendo que ele estava vivendo com uma mulher casada e lá e tal. E ele, de algum jeito, o nosso narrador, de algum jeito, ele estava tentando frequentar a casa do amigo para poder se aproximar da Adriana. Bem, acabou a estação de Petrópolis e ele ficou. Tradução. O período, né, em que ele ficou em Petrópolis terminou. Só que o amigo ficou. Vi-o ainda outras vezes, além de taciturno, né, de triste, trazia da fisionomia uma longa prega de desgosto. Imaginei que eram efeitos da aventura, e como não estou aqui para empulhar ninguém, acrescento que tive uma sensação de prazer. Durou pouco, era o demônio que trago em mim. Resumindo, ele estava torcendo para dar errado. Mas depois ele conta que esse demônio se afastou e veio o anjinho no lugar. E ele ficou com pena do amigo. Mas ele não sabia exatamente o que tinha acontecido. Vamos ver agora. Um vizinho dele, amigo nosso, contou-me alguma coisa que me confirmou a suspeita de desgostos domésticos. Mas foi ele mesmo quem me disse tudo um dia, perguntando-lhe eu, estouvadamente, atrapalhadamente, o que é que tinha que o mudara tanto. Que hei de ter? Esse é o amigo respondendo. Imagina tu que comprei um bilhete de loteria e nem tive ao menos o gosto de não tirar nada. Tirei um escorpião. Ah, se soubesses metade só das coisas que me têm acontecido. Tens tempo? Vamos aqui ao passeio público. Então ele chamou um amigo lá no passeio público para conversar. E olha só,
Contou-me tudo. Gastou 2 horas em desfiar um rosário infinito de misérias. Vi através da narração 2 índoles incompatíveis, unidas pelo amor ou pelo pecado, fartas uma da outra, mas condenadas à convivência e ao ódio. Ele nem podia deixá-la, nem suportá-la. Nenhuma estima, nenhum respeito. Alegria rara e impura. Uma vida gorada, quer dizer, um negócio que deu errado. Veja que o nosso narrador, ele comenta ali que ele não podia deixá-la e nem suportá-la. Por que nós não conseguimos entender isso? Não é explicado para nós o motivo dessa situação aí. Por que ele não pode deixar a mulher? Talvez porque estavam vivendo em pecado, não sei. Realmente não há uma explicação a respeito. Vamos seguindo. Então é um relacionamento que deu errado. Na verdade, os dois não eram uma alma só, como ele imaginava. E ele, o amigo, segue. Gorada, repetia ele, gesticulando afirmativamente com a cabeça. Não tem que ver, a minha vida gorou. Hás de lembrar-te dos nossos planos da academia, quando nos propunhamos, tu, a ministro do Império, eu da Justiça, pode guardar as 2 pastas. Não serei nada. Há 1 ano e meio que ando nisso e não acho saída nenhuma, perdi a energia. 6 meses depois, encontrei-o aflito e desvairado. Adriana deixara-o para ir estudar geometria com um estudante da antiga escola central. Oliveira olhou para o chão envergonhado. Despediu-se e correu em procura dela. Achou-a daí algumas semanas. Disseram as últimas um ao outro e, no fim, reconciliaram-se. Comecei então a visitá-los com a ideia de os separar um do outro. Pausa. Olha bem aí, meu amiguinho, que esse narrador também, mesmo sabendo de tudo, estava ainda obcecado pela tal da Adriana. Ele queria separar o casal. Segue. Ela estava ainda bonita e fascinante. As maneiras eram finas e meigas, mas evidentemente de empréstimo, acompanhadas de umas atitudes e gestos cujo intuito latente era atrair-me e arrastar-me. Ele está querendo dar a entender que a mulher está querendo alguma coisa com ele, mas não é coisa boa não. Está querendo arrastar ele para algum lugar que ele não quer. Tive medo e retraí-me. Não se mortificou. Deitou fora a capa de renda, restituiu-se ao natural. Ela, né, não se mortificou. Deitou fora a capa de renda, quer dizer, deixou os disfarces de lado e mostrou-se do jeito que ela é, mostrou-se ao natural. Vi então que era ferrenha, manhosa, injusta, muita vez grosseira. Em alguns lances, notei-lhe uma nota de perversidade. Oliveira, nos primeiros tempos, para fazer-me crer que mentira ou exagerara, suportava tudo rindo. Era a vergonha da própria fraqueza. Guarde isso. É uma constatação do narrador de ordem psicológica. Ele ria, mas para disfarçar a vergonha da própria fraqueza dele. Mas está dizendo que Oliveira não pôde guardar a máscara. Ela arrancou-lhe um dia sem piedade, denunciando as humilhações em que ele caía quando eu não estava presente. Tive nojo da mulher e pena do pobre diabo. Convidei-o abertamente a deixá-la. Ele hesitou, ficou na dúvida, mas prometeu que sim. Realmente não posso mais. Ou seja, prometeu que sim, mas não deixou a mulher. Combinamos tudo, mas no momento da separação não pôde. Ela embebeu-lhe novamente os seus grandes olhos de touro e de basilisco. E desta vez, ó minhas queridas primas de Sapucaia, desta vez para só deixá-lo exausto e morto.
pesquise na internet o significado da expressão olhos de basilisco. Trata-se de um ser mitológico que, por causa do seu olhar, acabava matando as pessoas. Não é à toa que o Machado usa essa referência para dizer que ela embebeu-lhe os olhos de basilisco para deixá-lo só, exausto e morto. Nós imaginamos que ela ficou com ele até a morte dele e, consequentemente, herdou as coisas dele. Isso é uma dedução, não é uma afirmativa que está presente no conto. O conto termina desta forma. Espero que esta pequena análise tenha ajudado você a entender um pouco melhor a história, a narrativa Primas de Sapucaia, de Machado de Assis. Se você gostou do nosso trabalho, indique para as pessoas que gostam de estudar, pois estamos aqui para isto. Muito obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo. Grande abraço, boas leituras e até a próxima.